Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, nós tivemos reunião do Sindiúte-MG com o governo de Minas. Essa reunião aconteceu no dia 7 de maio lá no órgão central e eu quero trazer os principais pontos para vocês. Vocês estão vendo aí na thumbnail que eu preparei especialmente para vocês que é do canal da Educação, um resumo do que aconteceu em palavras-chave aí, pessoal. Concurso público, vai falar sobre concurso público. Nomeações, estiveram conversando lá sobre nomeações, as movimentações que andam acontecendo no estado, que vão acontecer. Sabe que a legislação, inclusive, já foi publicada aí. O piso salarial profissional nacional da educação e, claro, essa situação, né, da lei que foi ajuizada, foi dada inconstitucionalidade de alguns artigos. Presta atenção, Nico, nós vamos falar sobre isso aí. O ASB, principalmente no tocante à questão do pagamento, né, do INSS, esses problemas que nós estão acontecendo em função do governo pagar menos do salário mínimo para auxiliar de serviço de educação básica e menos do salário mínimo para mais ou menos 60 mil trabalhadores do estado de Minas. Você acha justo um trabalhador receber menos que um salário mínimo por um governo, gente? Um governo estadual, um dos estados mais ricos aí da federação, e também falou sobre o ensino médio em Minas Gerais. Nós estamos acompanhando, pessoal, várias audiências na Assembleia Legislativa tratando sobre o projeto Mãos Dadas, aquele mesmo, né? O projeto Mãos Dadas, o projeto Somar. O projeto Mãos Dadas tem chamado mais atenção em função dessa questão da municipalização, que tem sido temas e debates lá na LMG, Canal da Educação tem acompanhado. Hoje nós vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre essa reunião que aconteceu com o Sindiúte-MG e também, pessoal, lá com o pessoal, né, do governo. É por isso que eu te convido para participar deste vídeo importante que o canal da Educação vai disponibilizar agora para você. Acompanhe comigo! Olha, pessoal, lá nessa reunião que aconteceu no dia 7/5/2025, né, o que acontece? Vamos lá para uma síntese, né? Retorno sobre a reunião de negociação realizada em 7/5 entre o Sindiúte-MG e representantes do governo estadual. Importante destacar, pessoal, que a pauta ela incluiu reivindicações que apontam para a valorização dos profissionais e a garantia de direitos da categoria. Nós tivemos até agora, recentemente, uma audiência que foi cancelada, né? Lá na Comissão da Educação, Ciência e Tecnologia, e essa reunião ela trata sobre a valorização dos trabalhadores da educação. Vocês sabem também que o canal da Educação está acompanhando um projeto de lei de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, sempre ela, deputada Beatriz Cerqueira, falando sobre a promoção automática dos trabalhadores. Vocês sabem que se você tiver um mestrado hoje, e quem é que quer trabalhar no estado sabendo que vai receber daqui 15, 20 anos pelo mestrado? Então ela fez um projeto de lei que, se tudo der certo, né, a depender da situação, e eu vou apresentar alguns pontos para vocês aqui hoje, esse projeto, se passar, se transformar em lei, se for sancionado pelo governador, porque o reajuste está lá, estou aguardando a sanção do governador. Se não for sancionado no prazo de 15 dias, você sabe que volta para a Assembleia Legislativa e aí o presidente Tadeu, ele vai tornar lei. Pessoal, fica atento nisso aí. Importante informação que o canal da Educação está trazendo para vocês. E aí, pessoal, nessa reunião que o Sindiúte fez com o governo, né? Nós tivemos algumas reivindicações, né, que apontam para a valorização dos profissionais e também para a garantia de direitos da categoria. E aí, num contexto em que o Estado ele busca se esquivar de suas responsabilidades, alegando o quê, pessoal? As dívidas do Estado de Minas Gerais, que hoje chegam a quase 170 bi, né? Vamos falar 160, alguma coisa aí, bilhões de reais. E aí, pessoal, o Estado tem se esquivado e trazendo sempre aquela informação do regime de recuperação fiscal. E agora, nós muito provavelmente teremos aí o Propag, né? É um programa de renegociação das dívidas do Estado. Essa ideia, inclusive, ela partiu aí da oposição, do bloco oposição, Democracia e Luta. Isso é fato, a origem dessa discussão começou com o bloco Democracia e Luta. Não adianta ficar apontando o dedo falando que começou lá com o presidente da LMG. Sim, ele foi o principal responsável por levar esse projeto até o Senado. E lá, né, nós tivemos o presidente do Senado, que à época trouxe essa discussão para o governo federal. Mas essa ideia, ela saiu de deputados da oposição. Inclusive, eu lembro bem do professor deputado Cleito, que falava de ceder as empresas, né,
que é a chamada dação, né, de empresas de Minas Gerais para o abatimento, amortização das dívidas do Estado para com a União. Uma coisa ficou interessante, eu gostei muito lá dessa visita do vice-governador Matheus Simões na audiência da Assembleia Legislativa, onde ele trazia pontos importantes do PROPAC. Ficou claro, pessoal, e nesse ponto é unânime, tanto o governo, com tanta situação quanto a oposição, né, de um modo geral, falaram uma palavra que eu gostei muito, a agiotagem, que é o que está acontecendo em relação à União quanto aos estados. A gente está falando só de Minas Gerais, não. De fato, a União ela tem feito isso, né? Os estados estão pagando um preço muito alto nesse processo de agiotagem do governo federal para com os entes federados. E é um verdadeiro absurdo. Agora também, nós não podemos esquivar dessas situações de isenções fiscais para milionários, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que estar sempre discutindo também, né? Porque o governo de Minas também poderia colaborar mais. Nós falamos sobre a Lei Candir, o Estado abriu mão, né, pessoal, de um montante bilionário, né? Fez praticamente uma troca, né? Uma negociação para pegar 10 bilhões, eu abro mão de mais de 100 bilhões. Isso é uma loucura. Isso é algo que a gente tem que questionar o tempo todo. Não tem lógica um negócio desse. Então são situações que aconteceram, que a gente percebeu nas audiências da Assembleia Legislativa. Então esse é um ponto que eu destaco para todos vocês aqui. Vamos acompanhando, porque são muitas informações que eu quero passar para você, servidor público no estado de Minas Gerais. Muito especialmente em relação à educação. Então acompanhe comigo aqui. Bom, em relação a essas restrições financeiras do estado, no tocante ao regime de recuperação fiscal, nós tivemos aí, pessoal, alguns pontos importantes. Pagamento do reajuste de 2016 aos aposentados. Ponto 1. Promoção automática por escolaridade. Ponto 2. Falei do projeto de lei da deputada Beatriz Cerqueira. Bom, olha só, vamos lá. O governo ele justificou, gente, que devido à adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal e também essas limitações impostas por esse regime, não é possível estabelecer prazos para pagamento de dívidas. É tudo o que o governo queria, né? Aderir ao regime de recuperação fiscal para poder estar sempre com essa falácia, com essa narrativa, dizendo para toda vez que tiver um aporte financeiro em relação a reajustes, que são correções vamos dizer assim, importantes para os trabalhadores, né, por causa da inflação. Isso aí a gente sabe que não pode ligar uma coisa com a outra, porque é um direito do trabalhador, direito constitucional, mas o governo sempre que tem essa ideia de promoção, por escolaridade, progressões na carreira, com certeza vem com essa discussão em torno do regime de recuperação fiscal, que é um entrave, né? Então essa é a falácia do governo aqui para com os trabalhadores e com o sindicato. Nem atender as reivindicações da categoria que impliquem em mudanças na carreira. Em resposta, o Sindiúti argumentou que o Estado, gente, ao tomar decisões políticas, ele precisa priorizar a valorização do servidor público e de seus profissionais. Fato. Nessa linha, o Sindiúti questionou: se a Secretaria afirma que os recursos são escassos, por que ela insiste em ampliar a municipalização das escolas estaduais, oferecendo aos municípios vantagens financeiras? Porque para quem não tem grana, né, pessoal, o Estado está quebrado, 160 bi, por que continuar com esse processo de municipalização das escolas? Por que abrir mão dessa responsabilidade constitucional para com as instituições? Algo importante, a pergunta bacana que o Sindiúti fez ao governo de Minas. Já que não tem grana, para que está abrindo mão de recursos bilionários e transferindo esses recursos e bilhões, porque o Estado já deixou de arrecadar, deixou de investir no Estado, na educação, mais de 1 bilhão com a questão da municipalização. Isso é fato. Isso é dado comprovado, tá, pessoal? E milhões e outros milhões de reais que nós estamos falando aqui, porque ele oferece vantagens financeiras para os municípios. E é por isso que eles estão aderindo a esse projeto Mãos Dadas, essa municipalização. Excelente questionamento que o Sindiúti fez lá e para estimular, né, tudo isso para estimular essas vantagens financeiras, a adesão ao projeto. Bom, vamos lá. Por que não direcionar esse recurso para quitar as dívidas que o Estado contraiu com a categoria? Ainda se o Estado tem dificuldades financeiras, por que esse governo promove isenções fiscais, abrindo mão de recursos bilionários para privilegiar grandes empresários? Isso a gente está sempre ouvindo mesmo, né? Principalmente no tocante à alocação de carros no Estado. Bom, falou também sobre o piso salarial nacional
e o cumprimento da Lei 11.738 de 2008. Mas antes eu quero dar destaque num ponto, né, pessoal, que é também relativo aos ativos do governo, né, porque hoje está falando em um aporte financeiro aí bilionário. O Estado tem acumulado receita, grana, dinheiro em caixa e não usa esse recurso para fazer a valorização, né, dos trabalhadores, que tem que fazer mesmo. Mas o dinheiro está lá se acumulando e o argumento é sempre a dívida de Minas. Enfim, bom, vamos falar um pouco sobre o piso salarial nacional e o cumprimento da Lei 11.738 de 2008. O Sindiúti, gente, ele reafirmou as reivindicações relacionadas ao piso salarial. Destacou a grande defasagem em relação ao valor do piso nacional, considerando que a lei federal ela estipula um valor mínimo para o professor com formação em nível médio, enquanto em Minas Gerais a formação exigida para início da carreira é a formação de nível superior, licenciatura plena. O sindicato destacou que o governo recorreu à justiça para alegar que a lei estadual que garantia o valor integral do piso é inconstitucional, afirmando que já pagava conforme a lei federal, aplicando a chamada proporcionalidade de 24 horas. Mas isso não corresponde à realidade, pois mesmo na proporcionalidade, os trabalhadores não estão, né, pessoal, recebendo o que é devido, pois têm direito ao recebimento de um valor maior, pois ingressam com nível superior de ensino. Tá? Isso é fato. A partir do histórico dos argumentos colocados pelo sindicato, os representantes do governo afirmaram que será necessário realizar um estudo técnico envolvendo representantes de outras secretarias para debater o tema. A partir desse estudo, a secretaria se comprometeu com a continuidade das negociações que apontam para a necessidade de reestruturação da carreira dos trabalhadores em educação. Quanto ao retroativo do reajuste, que a secretaria é aprovado, né, na Assembleia Legislativa de 5,26% para todos os trabalhadores da educação, o governo ainda não apresentou um cronograma de pagamento, tá, pessoal? Presta atenção nisso, que ainda não apresentou o cronograma. O Sindiúti solicitou que a SE formalize o mais brevemente as informações e esclarecimentos sobre esse ponto, afirmando que este pagamento já está previsto e não há justificativa para atraso ou adiamentos. Porque se o governo, gente, ele falou de fato que vai pagar os 5,26% de reajuste para as correções inflacionárias, então o governo já pode, independente da sanção do governador, apresentar, claro, né? Já pode apresentar um cronograma de pagamento. Não vai ter problema nenhum de relacionamento, não vai ter nenhum problema formal, né? Com a Assembleia Legislativa, porque foi votado e os deputados aprovaram de maneira unânime esse reajuste de 5,26%. Então não é problema. Apresente logo um cronograma, governo de Minas. Nós estamos precisando de saber, os servidores têm perguntado aqui no canal da Educação, quando é que vai ser feito esse pagamento retroativo a janeiro de 2025. Olha, pessoal, questões específicas das ASBs. Essa discussão também se concentrou nos prejuízos previdenciários enfrentados pelos ASBs. Mais de 30 mil servidores, em virtude de salários pagos abaixo do mínimo nacional, em períodos consecutivos. Inicialmente, os representantes do governo negaram a existência desses prejuízos. Contudo, após uma exposição das situações e argumentos pelo sindicato, afirmaram que farão novas consultas junto ao INSS. Afirmaram também que estão trabalhando numa proposta para evitar que os trabalhadores recebam abaixo do mínimo nos próximos anos. O Sindiúti ressaltou que, além de medidas para resolver a questão para os próximos períodos, é fundamental que sejam solucionadas as pendências dos anos anteriores, a fim de evitar danos de ordem previdenciária e trabalhista aos servidores. Eu queria perguntar para você, que é ASB e que está com problema previdenciário, para colocar agora nos comentários qual é o problema. Se colocar o nome não, tá, pessoal? Mas eu quero saber se você está com problema com o INSS em função desse não pagamento do governo do salário mínimo para vocês. E aí gerou transtornos gravíssimos aí na vida do trabalhador. Tem gente que não pega licença, fica com medo de pegar para o período superior a 15 dias, né? Que até 15 dias é o Estado que paga. Passou do 16º para lá, INSS. Tem gente que está sofrendo com isso aí, quer dizer, a pessoa não pode engravidar, a pessoa não pode adoecer, e a verdade seja dita, o pessoal está trabalhando doente. Essa que é a grande questão. Os ASBs estão adoentados, trabalhando nas instituições de ensino, fato que eu comento aqui com vocês aqui, e que, naturalmente, né, como servidor público, eu também presencio, viu, gente? Eu presencio isso. Eu vejo a ASBs chegando doente na escola, porque não quer tirar atestado médico, não quer tirar licença. Não é nem atestado, não quer tirar licença
no estado porque tem medo, tá, pessoal? Vamos seguir agora para falar sobre concurso público. Outro ponto essencial debatido foi a situação dos aprovados do concurso de 2023. Aquele concurso lá da Fundação Getúlio Vargas, um concurso dificílimo, né, pessoal? E que alguns passaram aí, parabéns para todos os aprovados, mas um concurso que tinha mais de 18 mil, 19 mil vagas e nós não tivemos aí 8 mil, 9 mil servidores aprovados no concurso. Realmente um concurso bastante difícil e que vai gerar vaga para o novo concurso público que está para sair, né, pessoal? Já escolheram a banca, né? É muito importante que vocês entendam que nós teremos um novo concurso na educação com mais de 12 mil vagas e o canal da educação está disponibilizando vídeos na plataforma Hotmart. Basta você fazer a sua inscrição por um preço bem modesto, né, pessoal? Bacana você ajudar a gente aí. Nós temos uma equipe bacana que está ajudando a gente, produzindo vídeos, e a ideia do canal da educação é ajudar vocês também a passar no concurso da parte de legislação, aquela que é comum para todos os cargos, tá bom, pessoal? Legislação educacional com o canal da educação de Minas. Bom, sobre o concurso, nós temos aí o seguinte: além de exigir a realização de um novo concurso público para todas as categorias da educação, todas as carreiras, né, pessoal? Nós precisamos entender também, o sindicato quer um esclarecimento sobre as nomeações pendentes. Tem gente que passou nesse concurso e está aguardando nomeação. É fato que nós tivemos audiência pública e tem lugar que não tem jeito mais de chamar, porque não houve aprovação, não teve aprovados suficientes, né? Ela citou o exemplo lá, por exemplo, dos especialistas da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana C. Nós não temos mais servidores, né? Porque, de fato, uma carreira, parece que foram todos chamados. Comprova aí para mim, coloca nos comentários se isso de fato aconteceu, tá, gente? Segundo a Secretaria, a liberação das nomeações está sendo analisada por uma comissão vinculada à adesão ao Estado ao RRF. E eles falaram, engraçado, que o concurso público de nada impactaria, ou melhor, o regime de recuperação fiscal de nada impactaria o regime de recuperação fiscal. Tô falando com vocês que é falácia pura, gente. Falácia pura, não. Regime de recuperação fiscal não vai prejudicar o concurso público. Agora estão pedindo a comissão para analisar, gente, se pode fazer nomeação. Isso é comédia, um negócio desse. Isso é piada, isso é um escárnio. É rir na cara do trabalhador, né? Porque isso eu escutei, eu participei de audiências na Assembleia Legislativa, onde falou claramente, o governo falou claramente que isso não impactaria a realização de concurso público. Se fez o concurso, tem que nomear. Se fez o concurso, tem que chamar. Tá certo, pessoal? Essa que é a grande questão. E vai impactar o quê? O que vai impactar se vocês estão aí com vários servidores aí atuando com cargos vagos na rede estadual de ensino? Se passou no concurso 03 de 2023, tem que chamar. Tá certo, pessoal? Essa que é a grande questão. E aí, o Sindiúti, ele rebate dizendo o seguinte, quer dizer que, então é o RRF? Então vamos lá. Essa discussão precisa ser convertida em ações concretas e transparentes a fim de garantir a adequada formação do quadro funcional da educação. Afirmou também que o edital do novo concurso será publicado ainda no primeiro semestre. Tá, pessoal? Porque então o governo falou numa audiência que era até o primeiro trimestre. Nós já estamos chegando, já passou do primeiro trimestre, né? Já estamos entrando aí nessa situação, no segundo trimestre do ano e até agora nada. Mas aí diz que vai sair até o primeiro semestre. Então eu espero até que julho possa sair esse edital aí, tá? Bom, vamos falar sobre outro ponto aqui, pessoal, que é a movimentação de pessoal. O sindicato cobrou que o processo de movimentação seja resguardado e que sejam feitas todas as movimentações solicitadas, resguardando o direito dos servidores que já fazem parte do quadro dos trabalhadores da Secretaria. Solicitou que também sejam feitas nomeações, resguardando assim o direito de todos os trabalhadores. Vamos falar também sobre reposição do calendário letivo. O Sindiúti discutiu a necessidade de se fazer as reposições dos dias de paralisação da categoria, bem como de suspensão dos comandos de corte dos pagamentos relativos à paralisação do mês de abril. A Secretaria informou que será realizada consulta a outras secretarias para que uma resposta formal e definitiva seja emitida. Que vergonha o que a Secretaria de Educação está fazendo, sabe, pessoal, quando ela faz o corte do pagamento, quando há uma paralisação dos trabalhadores, os ASBs, houve corte, então eles colocam lá falta greve com desconto. Que vergonha, porque há muito tempo a gente não via isso em Minas Gerais. E esse governo está fazendo isso. Esse governo novo está fazendo isso.
né? E não fazia, tá? Começou a fazer agora. Será que é por causa do regime de recuperação fiscal? Será que é por causa disso? Provavelmente deve ser, né, pessoal? Eles vão falar que é por causa do RRF, por causa dessa comissão que elas falam que não pode, tá, pessoal? Não pode, não. Então presta atenção nisso, porque o sindicato está batendo de frente com essa questão aí. Sobre o ensino médio, especialmente a transição no modelo do MTI, propedêutico, pro profissional, também foi pauta de discussão. O sindicato apontou problemas que vão de desvios pedagógicos aos impactos nos direitos e na estabilidade dos trabalhadores de educação. Embora o governo afirme estar tomando todas as medidas para evitar a dispensa de pessoal, o Sindiúti questionou a forma extemporânea e abrupta com que tais alterações estão sendo implementadas, além de solicitar acesso aos documentos que fundamentam as decisões adotadas. E para finalizar aqui, pessoal, o Sindiúti se mantém firme na luta por respostas precisas e ações efetivas que promovam a justiça e a dignidade para os trabalhadores da educação. Eles acreditam que a priorização de interesses fundamentais para a sociedade deve ser a diretriz para todas as decisões governamentais e vão seguir cobrando respostas concretas à luz dos direitos da categoria, continuarão pressionando por uma gestão que coloque de forma legítima a formação dos profissionais e a qualidade dos serviços públicos na devida centralidade, tá, pessoal? Parabéns ao Sindiúti, né, por essa reunião importante, promovida aí com o governo de Minas. E para encerrar aqui mais uma informação, né, pessoal? Servidores também, mesmo com os novos descontos do IPSENG, eles estão enfrentando desafios com atendimento do IPSENG após aumento de contribuição. Eu mesmo não consigo marcar cardiologista de jeito nenhum, tá, pessoal? Não consigo marcar cardiologista, preciso de um atendimento de cardiologista pelo IPSENG, não consigo marcar. Você tá morrendo? Não, ninguém tá morrendo aqui não, gente, calma. Mas eu preciso marcar um cardiologista, pressão alta, aquela coisa toda. E aí a gente não consegue, ela tem que pagar, pessoal. Não tem jeito. Aí você liga, você tem que conseguir um desconto numa clínica, eles fazem desconto para quem é no IPSENG, ou seja, é um plano de saúde particular, né? Ou é um plano de saúde, claro que é particular, que você desconta todo mês aí na folha. Houve aumento agora desse plano, mas a gente não consegue resolver o problema do IPSENG. Que pena, porque para quem ganha menos de um salário mínimo, né, pessoal, e tem aí esse aumento na contribuição, é lamentável que mesmo depois dos aumentos a gente não tem nenhuma resposta no tocante a essa melhora dos atendimentos. Você liga, não tem cota, as cotas já acabaram, você liga, já estão preenchidas até dezembro. Que vergonha, gente. É um governo que não dá solução ao IPSENG, um governo que prometeu não criar tarifas, criou tarifas, impostos, tá taxando o servidor público. Para isso, o servidor público é bom, né? Aí serve. O Poder Executivo foi deixado de lado, né? Infelizmente não houve aumento de investimentos para a segurança pública, que está pavorosa, a gente não sabe o que vai acontecer. Tem acompanhado aí as manifestações de toda a categoria, deputado Sargento Rodrigues. Lamentavelmente, a situação do IPSENG é realmente uma vergonha, tá, pessoal? Uma verdadeira vergonha. Nós estamos vendo aí agora, nesse momento, o Matheus Simões, né? Pré-candidato, né, ao governo de Minas. Ele está aí apresentando não, né? Foi lá simplesmente falar da situação do estado de Minas Gerais para os deputados estaduais. Como se os deputados não soubessem, né, a situação pela qual vive o governo, a situação pela qual vive o estado de Minas Gerais. Mas houve rebates, nós tivemos lá as intervenções, e depois eu vou fazer um vídeo mostrando a fala da deputada Beatriz Cerqueira e também, né, do deputado Sargento Rodrigues, e por que não dizer do deputado Cleiton, por que não dizer da deputada Lohana? Todas essas figuras estão aparecendo aí, né, pessoal? Bacana demais. Um grande abraço, vou ficando por aqui. No próximo vídeo, né, vou falar um pouquinho sobre a situação do reajuste, né, porque a gente está esperando uma posição do governo de Minas. Ô, governo, fala para mim quando é que vai ser o cronograma de pagamento. Tem muita gente perguntando aqui no canal da Educação e eu quero saber também, né? Afinal de contas, 5,26% é muita grana, gente. Meu Deus, 40, 50 reais para a SB, 50 reais, 70, mais ou menos de reajuste. Tem muita gente esperando, governador. Vamos aguardar aí. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz
e que Deus te abençoe.